Vamos lá, quero todas animadíssimas para a nossa revisão da aula 1 do workshop Estilo com Propósito. Começou ontem às 8 da noite. Vamos revisar a nossa primeira aula de ontem. Muito bem. Não sei se você se lembra, se você conseguiu assistir a aula, mas vou fazer uma revisão e vou trazer, obviamente, complementos ao que a gente começou ontem, tá? Então vamos lá. Aula 1. O nome da aula foi Deus te molda de dentro para fora. E é exatamente por isso que eu coloquei o nome dessa revisão de encontrar o seu estilo pessoal, é encontrar o que Deus fez de você, tá? Importantíssimo a gente entender isso, que estilo pessoal é sobre essência, é sobre entendimento de dentro para fora, tá? Então, fiquem comigo aqui nessa revisão e claro que eu já vou começar aqui, gente, já vou chegar chegando e começar aqui com o complemento que eu acho super importante de trazer para vocês sobre isso. Tô aqui com várias anotações para não esquecer de nenhum detalhe que eu quero falar com vocês, tá? Hoje. E a primeira coisa que eu quero te contar é que, sim, existem várias partes da Bíblia que mostram isso pra gente, mas tem uma história que é muito legal, que mostra o quanto a essência, o quanto quando a gente entende que a nossa vida, o nosso modo de fazer, o nosso estilo pessoal, inclusive, quando ele começa de dentro para fora, da essência para o externo, ele fica mais perene, ele fica mais fácil de você conseguir manter. E o ao contrário também é verdadeiro. Quando a gente se apega só na aparência, é muito difícil de manter funcionando, é muito difícil, fica penoso. Sabe quando vocês me mandam assim? Ai, Vivi, eu até fiz o tal do armário cápsula, mas eu não consegui manter. É exatamente por isso que acontece. Você fez o tal do armário cápsula sem entender por que estava fazendo aquilo. Você estava só encarando uma moda, você estava só entrando naquilo porque alguém te disse que era bom, né? É mais ou menos, vou fazer uma analogia que é muito importante. É mais ou menos você ter uma doença e você, em vez de você ligar para um especialista, você liga para sua vizinha e fala que remédio que você tomou. E você acha que você, sendo uma pessoa única, tomando o mesmo remédio de uma outra pessoa, vai ter a mesma solução, tá? E aí, eu não tô tirando isso da minha cabeça, né? Que dessa história de encontrar o seu estilo pessoal encontrar o que Deus fez de você, que é encontrar a sua essência. Não estou tirando da minha cabeça, eu vou contar uma história que eu acho que é a melhor história que tem na Bíblia que fala sobre isso, que é a história da samaritana que estava na fonte de Sicar. O que acontece, gente? Essa história tem vários símbolos bastante importantes pra gente aqui nesse momento. Primeiro símbolo importante é o seguinte, vamos lá, vou começar a contar essa história, presta muita atenção que ela é maravilhosa pra vida, tá? Pra essa história de entender a nossa essência. E o quanto a gente é teimosa com Deus, sabe? Quando eu falo teimosa, é assim, ó, a gente fica tentando ir contra a nossa própria essência, né? E quando a gente vai contra a nossa própria essência, a gente tem que fazer muita força. Muita força. E muitas vezes essa muita força não dá em nada. Nada. A gente tá só tentando ir contra algo que a gente deveria estar indo a favor. Então o que acontece? Jesus fazia uma coisa muito diferente dos judeus. Quando ele tinha que viajar da Galileia para a Judéia, gente, não tinha Uber, né? Não tinha trem, Jesus não tinha nenhuma dessas facilidades naquela época. Tinha que ir a pé ou de burrinho, né? A cavalo, não existia outra possibilidade. Então, quando os judeus tinham uma rixa tão grande com os samaritanos que eles faziam um contorno pela Samaria, eles não passavam por aquele território para não ter, nenhuma possibilidade de encontrar um samaritano no meio do caminho, tá? Era assim. Só que Jesus nunca tinha feito aquilo. Ele sempre mantinha o caminho e passava por lá. Não era uma questão para ele. E não passar pela Samaria significava dar uma mega volta e passar pelo meio do Rio Jordão só para não ter que passar naquele lugar. Entendeu? Para não cruzar com quem ele não gostava. Para não cruzar com nenhum samaritano. Os judeus faziam isso, tá? E aí Jesus estava lá nesse caminho.
E aí ele estava com sede, e aí ele foi até essa fonte, e ele encontrou o quê? Uma samaritana. E aí ele pediu água para ela, porque os discípulos dele tinham ido comprar comida, tá? Porque essas viagens eram longas. E aí a samaritana ficou toda sem jeito, né? E falou assim, peraí, você, judeu, está pedindo água para uma samaritana e ainda querendo usar o mesmo copo que o meu, né? Como assim? Porque, gente, a rixa era tão grande que um judeu nem usava o mesmo talher, a mesma cerâmica que um samaritano, tá? Eles viam realmente o povo samaritano como um povo inferior e vice-versa, tá? Eles não... Era mútuo, né? A rixa era mútua. Os samaritanos com os judeus com os samaritanos, tá? E ele falou não, ele passou por cima disso que ela falou. Pelo contrário, ele começou a falar sobre a água da vida, né? Que Deus era a água da vida e começou a falar sobre isso com ela. Que existia uma sede nossa, né? De entender a Deus tão grande que ela só poderia ser eliminada, essa vontade, né? E essa ânsia, esse anseio que a gente tem interno, ele só poderia ser suprimido através do entendimento real sobre Deus. E aí ele fez essa analogia com a água, né? Que a água que a gente bebe aqui, ela mata uma sede temporária, que a sede volta, né? E aí, essa mulher samaritana falou, eu quero saber dessa água, eu quero essa água aí, quero beber dessa água que a sede passa, né? Que essa sede que a gente tem desse vazio que a gente sente, ela passa. E aí é que vem a questão da essência, gente, nessa história. Jesus começou a falar sobre a vida dessa mulher, sem ela não ter falado nada pra ele, né? Ele citou os 5 maridos dela, ele citou o vazio que ela sentia e ela tentava buscar onde? Em outras pessoas, em outros maridos. E aí ele faz isso de uma maneira maravilhosa, de uma maneira sutil, que é isso também. Deus é sutil conosco, ele preserva a nossa personalidade. Ele não só preserva a nossa personalidade, ele quer que a nossa personalidade seja. Ele quer que a gente seja. Ele colocou... Cada uma de nós é única. E a gente tem um dom, a gente tem a nossa forma de servir. Quando eu falo isso, eu tenho até medo de usar a palavra dom, porque parece que é algo grandioso. Mas não, a gente tem a nossa forma de ajudar as pessoas à nossa volta. É o nosso jeito de fazer, o nosso modo de fazer. E aí, como Jesus falou sobre isso com a mulher? Ele falou assim, olha, eu te conheço, eu sei quem você é. Mesmo você não sabendo ainda quem eu sou. Ele vira pra ela e fala assim, então, pega o seu marido e traz ele aqui pra gente falar sobre isso. E aí ela fala, então, não tenho marido. Ele fala assim, então, esse que você tá nem é seu marido, né? Você já teve 5 e você já tá tentando de novo. Você tá procurando o que você busca no lugar errado. No lugar errado. E aí com isso, e além disso... eles começaram a falar sobre rituais, né? Se era importante você orar e você louvar a Deus no monte, né? Naquele monte específico que os samaritanos até hoje fazem isso, tá, gente? Esse monte existe. Vou até pegar aqui o nome do monte pra não errar aqui. O Monte Erezim, se eu não me engano é esse monte aqui, ó. Que tá falando aqui, até perdi. Nossos pais adoravam, é isso mesmo, ela confronta Jesus e fala, que eu tô com a Bíblia aqui, ela confronta Jesus e fala assim, olha, nós samaritanos entendemos, que eu aprendi com os meus pais, que a oração tem que ser feita nesse lugar, e vocês judeus falam que tem que ser feita em Jerusalém. O que Jesus fala? Então ela tá falando o quê? Das aparências, do ritual, que tem que ser feito só desse jeito, senão você não tá louvando a Deus. E isso era importante no Antigo Testamento, gente, mas o que Jesus vem e fala? Então, deixa eu te contar uma coisa. A partir do Messias, você não vai mais precisar fazer isso. Não vai ser a aparência que vai importar. Vai ser como é que tá acontecendo aqui, como é que você tá louvando a Deus no seu interior. Como é que tá acontecendo quando você louva a Deus, como é que tá sendo feito? Não vai ser a aparência, não vai ser o lugar. Eu vim para todos, não só para os judeus. Sim, o Messias veio dos judeus, mas para todos os povos. E aí acontece uma coisa incrível, que até me arrepia de felicidade de falar, que é o seguinte. Jesus fala para essa mulher samaritana o seguinte. Quando ela fala sobre Cristo, o Messias que virá.
Eu sou ele. Eu sou o Cristo. E, gente, ele não falou isso para mais ninguém. Ele só falou isso depois, antes da crucificação. Olha que importância. E aí, sabe o que aconteceu? Esta mulher samaritana, tendo se conectado de verdade e entendido o que era essa essência, o que era essa água vindo de Deus, o que era esse preenchimento, o que era esse modo de fazer, o que aconteceu? Ela conseguiu falar sobre Jesus para os outros samaritanos. Homens que na época o tratamento da mulher era diferente. Ela não tinha voz ativa ali. Aí o que aconteceu? Ela levou a palavra de Deus, o que Jesus tinha falado com ela, e ela conseguiu converter e levar a palavra de Jesus para o coração e a mente daqueles samaritanos. E muitos foram tocados por isso. E eu acho super interessante também que no meio dessa passagem bíblica, que para quem quiser ler depois, fica em João 4, 5 a 42, existe um trecho que é um trecho que Jesus fala sobre a ceifa e os ceifeiros. Então ele fala sobre uma analogia maravilhosa que Jesus falava muito, era um excelente contador de histórias e um excelente... ele fazia analogias incríveis, né? Ele fala o seguinte, que enquanto ele estava semeando como ceifeiro, essas pessoas, os discípulos e mesmo essa mulher que foi tocada por essa palavra, verdadeiramente ia conseguir levar a comunicação de Jesus para colher os frutos dela depois. E isso acontece no meio da história. Tem esse parênteses no meio da história. E isso me tocou demais. Por quê? O que Jesus faz aqui? Ele coloca exatamente essa valorização que eu tô falando. Se você é uma pessoa única com a sua essência, o que você faz, só você pode fazer. Isso é seu. E aí é que vem a história. Por isso que a gente encontrar o nosso estilo pessoal, o nosso modo de fazer, é sim se conectar e entender o que Deus fez da gente, né? E aí usar essa comunicação e comunicar para as pessoas a sua essência do seu único jeito, através do jeito de vestir, que vai impactar nas suas atitudes e levar o seu melhor adiante, né? É esse que é o ponto. É esse que é o ponto. Por quê? A gente faz ao contrário. Aí eu vou começar com vocês a falar sobre... Então, nessa história, o que é muito importante, eu vou falar sobre o resumo do que aconteceu na aula de ontem para você entender o quanto essa história se encaixa com tudo isso. Então, é você entender alguns pontos super importantes que Jesus mostra pra gente. Ele não se apegava às aparências artificiais, né? Ah, se era samaritano, se era judeu, da onde veio, pra onde foi, né? Eu já contei uma outra história sobre isso aqui, quando eu falei de vaidade, sobre o homem rico de Jericó. Ele não se apegava aos rótulos que a sociedade colocava da época. Mulher, homem, mendigo, não interessa, tá? Leproso, não interessa. Ele não colocava os rótulos, ele não se apegava a isso. Ele se apegava ao ser. Por quê? Porque Deus sabe como a gente é. O que tem no íntimo do nosso coração. Como é a nossa personalidade. E ele não muda isso na gente, tá? Inclusive foi quando eu adolescente, eu tive contato com essa palavra, né, da personalidade. E olha, ela chegou assim pra mim num momento muito maravilhoso da minha vida, esse entendimento de que Deus não muda a nossa personalidade, pelo contrário. Então é a gente que tenta ser diferente para parecer para os outros, que é isso que Jesus também não considerava. Ele não considerou o rótulo da samaritana, ela é uma samaritana. Ele compartilhou talheres com ela, que é algo que judeu nenhum fazia. Então ele não se pegou a isso. Ele conhecia ela verdadeiramente e mostrou isso pra ela. Eu sei o que tem aí no seu coração. Eu sei que você tá tentando preencher um vazio tendo vários maridos. Que você não vai conseguir. Você só vai aplacar a sua sede entendendo de verdade o que Deus quer de você. Trazendo Deus verdadeiramente pra sua vida. E o quarto, ele falou sobre semear, sobre comunicar.
Você sendo quem você é, de verdade, entendendo esse vazio que só pode ser preenchido por Deus, pela palavra de Deus, verdadeira e não é o ritual X, é o ritual Y, tá? Os rituais, eles servem para os humanos muitas vezes, tá? Muito mais do que para Deus. Porque é aqui, ó, que acontece, é na essência que acontece a questão da conexão, tá? E da conversão verdadeira. E aí, a partir disso, desse eu sei quem eu sou, eu estou preenchida, agora eu consigo comunicar. Agora eu consigo mostrar de verdade. E não é através disso, tá? E aí, a gente entra aí agora sim, né, pontuando essas questões super importantes dessa aula. E o que a gente faz? A gente entra no resumo da aula 1, tá? Se você tá me vendo aqui agora e não sabe do que eu tô falando, ontem foi a aula 1 do workshop Estilo com Propósito. Lá eu estou te mostrando, tá, o caminho para você encontrar o seu estilo pessoal e ficar bem vestida para sua vida de verdade. Fugindo do quê? De rótulos. E aí eu entro agora nos 3 principais erros que você está cometendo que estão te afastando do seu encontro com o seu estilo pessoal de verdade, tá? Primeiro erro. Você quer começar pelo fim, tá? Você quer começar pelo fim. O que aconteceu com a samaritana? Deixa eu começar aqui pelo ritual, deixa eu começar aqui pela aparência, deixa eu começar aqui mantendo as coisas, aí depois o restante vai acontecer. Na vida, como a gente faz isso? Deixa eu olhar aqui o look, deixa eu parecer só alguma coisa, depois eu vejo como é que essa é de verdade, né? E aí, esse começar pelo fim, que é ficar vendo look, ficar tentando fazer look dos outros, não entender o que nos outros faz sentido pra você, entender o que é uma inspiração, que não é uma regra, ficar procurando rótulos, ficar procurando o guarda-roupa perfeito, né? Com o número, o tal do guarda-roupa cápsula, as tais das peças-chave, só fazem com que você se frustre. Tem uma frustração enorme. Por quê? Você coloca uma meta e você coloca uma meta mesmo, né? Você coloca que aquela inspiração é uma regra, a tal da inspiração do look, que vão te frustrar porque aquela pessoa que tá usando aquele look é outra pessoa, né? É o que acontece aqui. Você pode estar gostando, você pode gostar do meu tricô, você pode gostar do meu colar, você pode gostar do meu brinco, tá? Mas a minha pergunta pra você é, por que você gostou deles? O que eu, né, usando isso faz sentido pra sua vida, né? Por que você acha que isso faz sentido? E aí na aula eu usei uma analogia que é a mais certeira de todas, que é, pensa você fazendo um pão. Se você colocar farinha e água dentro do forno, só os ingredientes dentro do forno, o que vai acontecer? A água vai evaporar e a farinha vai queimar. Você não vai ter um pão. Para você ter o pão, você precisa passar pelo processo. Fazer a mistura dos ingredientes, deixar acontecer a fermentação, deixar acontecer a química da mistura dos ingredientes para aquilo virar um pão, certo? E aí o que você faz com o seu estilo pessoal? Você tenta começar pelo fim, pela aparência somente. E aí você não consegue manter aquilo vira... Aí vocês usam essas palavras, vocês usam aqui. É a opressão da sociedade, porque impõe regras, porque esperam isso de mim, porque o padrão de beleza, e não sei o que lá. Vocês têm toda a resposta pronta pra isso, mas nada pra solucionar isso, né? Enquanto você ficar tentando começar pelo fim, não vai dar certo, porque deixa eu contar uma coisa, o padrão de beleza sempre vai existir. Ele sempre existiu. Sempre. Cabe a você entender se aquilo faz sentido ou não pra você. Enquanto você estiver começando pelo fim, né, ligando para somente isso, você vai estar tentando se encaixar e tentando fazer o pão na ordem errada, né? Mas uma hora é o guarda-roupa com o modelo X, outra hora é com o modelo Y. Aí você vai começar a fazer... Eu gosto de dar o seguinte exemplo nesse momento. Quando eu era mais jovem, uns 10 ou 15 anos atrás, tinha séries americanas que mostravam aquele guarda-roupa closet, que você andava dentro dele, abria a porta, acendia a luz, uma coisa incrível. Aí aquilo era o tal do guarda-roupa modelo da época, né? E aí você achava que se você não tivesse um daquele, você não tava se vestindo bem. Agora é o quê? O cápsula. Não, precisa ter aquele armário cápsula, lindinho, preto, branco, cinza, não sei o que lá. Enquanto você começa achando que é aí que é o começo, você não vai encontrar seu estilo pessoal e não vai conseguir ficar bem vestida pra sua vida. Ponto. E é isso que você tá fazendo.
tá? Fazendo limpeza de guarda-roupa, enfim. Segundo erro que você tá cometendo... Então, assim, primeiro erro é esse, tá? Você não encontra estilo pessoal por aí. Não encontra. Não encontra. Tá? Fico preocupada aqui, porque eu sei que vocês mandam mensagem. Ai, Vivi, não encontro, tá? Você tá se enganando. Segundo erro que você pode estar cometendo. Respondendo as perguntas erradas. Tá? Respondendo as perguntas erradas. E a história que eu me lembro, assim, que eu não tenho como não lembrar dela, na verdade, quando eu falo fazer as perguntas erradas, eu contei a história do Simba, o Rei Leão. O Rei Leão. Por que eu contei a história do Simba? Porque enquanto ele recebia as perguntas erradas do Timão e do Pumba, o que acontecia? Ele não conseguia entender de verdade o que estava acontecendo com ele. O que acontece? Gente, ó, vou contar rapidinho aqui pra vocês a história do Simba, pra vocês entenderem o que é, como fazer as perguntas erradas faz com que você não encontre seu estilo pessoal, né? Que é a tal da história do, ai, que estilo que você mais gosta, né? Ai, achando que isso é estilo pessoal. Isso não é estilo pessoal, isso é te encaixar, tá? O que o Simba fez? Ele foi encaixado numa vida feliz, artificialmente feliz. Que as aparências estavam incríveis, inclusive, não é mesmo? Quando a gente fala, inclusive, Simba, o que você lembra primeiro? Hakuna Matata. É o que mais marcou no filme. Então, por que isso marcou? Vamos lá. Porque a gente vive assim, tá? Se você não encontrou seu estilo pessoal, você está vivendo Hakuna Matata. Vou explicar por quê. O Simba, ele nasceu pra ser rei. A primeira música que passa no filme é O que eu quero mais é ser rei. Ele todo petulante, né? Jovenzinho, achando que ele ia ser rei. Aquela coisa. E o Mufasa, com a sabedoria de um rei de verdade, falando pra ele, olha, ser rei não é bem isso, não é mesmo, Simba? Que era o papel dele mesmo como pai. Preparar o Simba pra ser rei. E aí, o Scar, que é o tio dele, invejoso, mas que ele via como uma autoridade por ser tio dele, aprontou uma cilada. Nisso, o Mufasa morre nesse acidente, que não é bem um acidente, ele provoca isso pra salvar o Simba. E o Simba fica culpado por aquela morte, ele se sente culpado pela morte do pai. O que acontece? Ele foge. Quem manda ele fugir? O Scar. Porque o Scar fez o quê? Virou rei. E aí, o que acontece? O Simba, fugindo, ele é encontrado pelo Timão e pelo Pumba, né? Que pensam o seguinte, nossa, a gente tá prestes a virar amigo do quê? De um leão, o rei da selva. Olha o quanto isso é incrível para Timão e Pumba. Então existe um interesse nessa amizade no primeiro momento, né? E eles não escondem isso. Tipo, olha isso, cara. É um leão que vai ser nosso amigo. Imagina, ninguém mais vai querer afrontar a gente, né? A gente vai ter o amigo grandão da galera. Era isso que eles queriam. E aí eles contam a história deles, eles se conectam, porque os três foram rechaçados pelas próprias espécies, né? Ó, vocês não servem pra gente. Aí eles... Na verdade, o Simba fugiu, né? Mas ele se coloca nesse lugar de eu fui também excluído da minha galera. E aí os três se unem e vivem o Hakuna Matata, que é num oásis maravilhoso, com uma aparência incrível, que parece que tá tudo bem. Vamos o quê? Fugir da nossa responsabilidade, não é mesmo? Vamos ser adolescentes para a vida toda. Vamos aqui fingir que tá tudo bem o tempo todo. E a nossa vida vai seguir. Só que tem uma cena que é muito marcante pra mim, que quando ele tá lá com o Timão e o Pumba conversando, eles estão falando sobre gases. E aí o Timão fala que a estrela, né, são gases que subiram e tal. E aí o Simba lembra o quê? Do pai dele. Então, a gente consegue ver na expressão dele que não tava tudo tão bem assim. E aí, quem surge na história? O sábio, que era o macaco, né? O macaco que batizou o Simba lá. E quando ele acha o Simba, ele fala, meu Deus, as coisas estão resolvidas. E aí ele vai fazer as perguntas certas pro Simba. Quando o macaco surge, que é esse sábio que faz as perguntas certas, o Simba cai na real que ele não estava feliz coisa nenhuma, que aquilo era o quê? Aparência. Aparência pura e simples. Ele era um leão, ele não nasceu pra comer inseto. Não fazia o menor sentido. Não era pra ele estar lá egoísta. Ele era um leão rei. Ele tinha que fazer o quê? Servir o reinado dele. Bom, e aí ele volta e ele encontra o reino completamente em frangalhos. Fome, seca, uma miséria total. Por quê? O tio dele, que também não tinha a essência de ser rei, estava sendo rei. E aí quando o Simba reconecta com isso, casa com a Nala, forma uma família, tem o filho, enfim, aí tudo se
alinha novamente. Ele voltou para a essência dele através das perguntas certas que o macaco fez para ele, né? Então não são perguntas artificiais, porque se na época que ele tava lá com o Timão e Pumba, alguém falasse assim, você tá feliz aqui? Ele fala, tô ótimo, a minha vida tá maravilhosa, Hakuna Matata, né? Não tem problema para resolver aqui. Como se a vida fosse isso. Mas no fundo não tava. Então, você precisa fazer as perguntas certas para conseguir encontrar seu estilo pessoal. Não perguntas superficiais que te dão uma ideia do que é e não o que realmente é, tá? Você tá vendo só a superfície. E aí o terceiro erro que você pode estar cometendo é um erro de achar que você não merece as coisas, né? Assim, aquele erro que você se encaixa em qualquer coisa que surge por não saber quem você é. E aí nesse momento eu lembro da história do patinho feio, que é uma história super antiga, que vale a pena, se você conseguir, coloca patinho feio no YouTube, que você vai achar um vídeo super rápido, tá? Ele não tem nem ele não é nem falado, né? Isso que é um videozinho incrível de um conto antigo que a Disney fez. Esse conto não é da Disney, né? A Disney contava histórias de escritores antigos. E aí qual é a ideia, né? O patinho feio, ele foi o último a nascer de uma ninhada de passarinhos. E aí, quando ele nasceu, a mãe dele olhou pra ele e falou, que bicho feio, que bicho esquisito, ele era diferente dos outros patinhos, né? Os outros patinhos amarelinhos, fofinhos lá, e ele cinza, meio esquisitão, todo descabelado. Não era, não combinava. Aí, a gente vai mandar por e-mail pra quem tá inscrita no workshop Estilo com Propósito, a história do patinho feio. Então, vamos lá. Aí o patinho feio saiu lá do ovo e ele já foi o quê? Repelido. E aí o que aconteceu? Ele sendo diferente e estando lá naquele lugar, sendo super diferente como era, ele sentiu o quê? Preterido, ele sentiu que ele não pertencia àquele lugar, ele sabia que tinha alguma coisa errada. Só que nessa busca, em vez de ele buscar pela essência dele, por quem ele era, ele buscou pelo afeto, porque ele tinha sido o quê? Tirado. Ele tinha sido o quê? Excluído. E aí o que ele fez? Ele procurou amor até de um pato de borracha dos caçadores. Sim, ele aceitou. Quando ele viu lá aquele pato que não tirou ele do lugar, não falou, não quero você aqui, ele aceitou aquele amor daquele pato de borracha. Porque ele não sabia quem ele era. E aí, ao final dessa busca, que foi de fora pra dentro, né, muito mais difícil, ele aceitando o amor de qualquer coisa, ele só pra ser aceito. Aí um belo dia ele descobre que ele não era um pato, ele era um cisne. E aí quando ele encontrou a essência dele, conseguiu descobrir quem ele realmente era, e aí a vida dele fluiu. Aí ele foi aceito pela família que ele pertencia de verdade, aí a vida dele funcionou, né? E aí o que vocês fazem? Não, né? Vocês vão aceitando qualquer tipo de migalha que tem aqui, né? Por aí, achando que é isso que tá funcionando. Eu vou me manter aqui na aparência pra ser aceita por essa galera, que nem faz tanto sentido pra mim, porque eu não quero ser excluída daqui, né? E aí você aceita qualquer coisa. Mesmo migalhas de amizade, de amor, de atenção, e por aí vai. Isso é bem grave, tá, gente? E isso tem tudo a ver com autoestima, tem tudo a ver com entender seu estilo pessoal de verdade, porque isso passa por entender quem você é e os seus valores, tá? Então esses são os 3 principais erros. E aí, esses 3 principais erros, quando você comete, eles te deixam distante da história do estilo pessoal, do encontrar o estilo pessoal. E aí, acontece, nesse momento, eu não posso deixar de citar os 2 mitos também que eu coloquei nessa aula, né? Que são mitos também que deixam a gente distante dessa história do estilo pessoal de verdade. Então, o primeiro mito é um que eu repito sempre aqui, mas eu vou repetir sempre pra vocês, porque eu sempre recebo mensagens sobre isso e eu mapeio isso nas minhas consultorias e com as minhas alunas. Você achar que existem 2 grupos de mulheres, as fúteis que ligam pra beleza, né? E as inteligentes que ligam para o intelecto. E elas são 2 grupos distintos, então, mulheres inteligentes não podem ser bonitas e mulheres inteligentes não podem ser bonitas e mulheres bonitas não podem ser inteligentes ou interessantes. Ou é um ou é outro, ou você é fútil ou você é útil, né? Quando, na verdade, como seres humanos, a gente é o quê? Tudo isso. Uma coisa não existe sem a outra, uma coisa não exclui a outra, tá? Então esse mito precisa ser quebrado, gente. Não existe isso de você ter que, de novo, se encaixar num grupo. Eu sou inteligente e aí eu, inclusive,
tá, sabe, assim, eu excluo as outras. Ai, essa menina é muito fútil, porque tá ligando pra coisa que eu não ligo. E o ao contrário, porque as bonitas ficam, ai, que é o que a gente acha, né? Ai, essas meninas são muito chatas, ficam só estudando, entendeu? E isso não existe, gente. Então para de achar que você só pode ser inteligente. Você não pode ser bonita. Então isso é um mito que precisa ser quebrado de uma vez por todas. O segundo mito é o mito de a gente achar que a gente só vai... Não precisa se cuidar, tá? Não precisa se cuidar, a vida vai seguir, vamos só cuidar dos outros, não é mesmo? Porque a gente tem que manter uma aparência aqui também, só cuidando das pessoas, né? A gente se deixa de lado, né? A gente se deixa de lado, achando que só quando as coisas são sofridas e a gente tá em frangalhos é que a gente tá servindo mesmo as pessoas, a gente tá cuidando delas. E isso é um super mito. Porque se você não cuida de você mesma, como é que você vai cuidar do outro? A gente não entrega um amor que a gente não tem, né? E eu não tô falando sobre auto-amor no sentido de ficar lá no espelho, se olhando, a vida é só sobre mim, né? Um bigolatria. Não é disso que eu tô falando, gente. Eu tô falando de você entender que você não é capaz de cuidar das pessoas se você não se cuida. Uma hora isso dá tilt. Uma hora isso para de funcionar. Isso é o maior mito, 8 ou 80. Ou você super se dedica para os outros, ou você super se dedica pra você. Não existe um meio termo. Isso é mentira, isso é um mito enorme que contaram pra gente, né, a tal da história da carochinha. E você, que é o que eu falo do ame ao próximo como a ti mesmo. Como é que você vai amar o outro se você não consegue entender o que é amor pra você? Se você não consegue se amar no sentido de amor, tá? De entrega, não é no sentido egocêntrico. Não é disso que eu tô falando. E é aí que esse mito ganha força, né? Porque fala, ai, só pensa em você. Não é disso, gente, é esse equilíbrio. Tanto da beleza com a inteligência, quanto do se cuidar pra cuidar do outro, tá? Então essas coisas são muito importantes pra você entender nessa primeira aula, tá? Então essa revisão é muito importante pra você fixar esses conhecimentos, né? Pra você entender de uma vez por todas o que é estilo pessoal. E aí, eu falei tanto de aparências aqui, né? Tanto de aparências. E a gente, aí sim, a gente realmente é muito influenciada por isso. E a gente se deixa levar por isso, né? A gente se deixa levar por isso. Que é a história da... Vamos manter as aparências que uma hora fica tudo bem. Uma hora não fica tudo bem. Uma hora as coisas explodem. Uma hora você fica estressada. Uma hora você começa a ter raiva das pessoas. Uma hora você começa a odiar quem convive com você. Uma hora você começa a colocar culpa em quem não tem por algo que você não tá conseguindo fazer. E é aqui que você tem que olhar, né? Então, existe uma certa verdade na história do aparenta enquanto tenta. Não sei se você já ouviu essa frase, né? Então, o que é isso? Ah, você primeiro aparenta ser alguma coisa pra depois chegar lá. Mas é isso que as pessoas excluem, o pra depois chegar lá. Então, a frase não é aparenta enquanto tenta. A frase é aparenta enquanto se torna. Só que você só se torna, né? A história do ser é mais importante se você está conectada com tudo isso que eu falei, não está cometendo esses erros, né? De só ligar pra aparência de verdade, né? De você começar pelo fim, de você responder as perguntas erradas, achando que tá encontrando estilo pessoal, de você aceitar qualquer coisa como afeto e como solução, né? De você achar que você tá sendo fútil por procurar a sua beleza e de você não se cuidar. Tudo isso que eu falei aqui, os erros e os mitos, eles te distanciam desse aparenta enquanto se torna. Eu não tô fazendo aqui, eu não tô falando pra você assim, olha, fica paralisada. Não, eu estou te falando pra você mapear isso e você agir diante disso. Não, só que não vai adiantar você colocar todo o seu esforço na sua aparência, que é isso que você tem feito, né, pra solução da sua aparência, se você não focar no ser. Você não vai sustentar essa imagem. Aí você vai mandar assim, ai, que eu sou muito eclética, eu mudo de acordo com a moda. Ai, aqui eu sou muito, né, assim, ai, eu aceito as mudanças, sou muito moderna. Pode ser que você seja assim? Pode, mas será mesmo que você é? Será que você não tá igual Simba? Né, respondendo só perguntas superficiais pra dar uma acalmada aí, mas você sabe que no fundo as coisas não estão funcionando, tá? Então, é aí que entra a história do precisa ser e não só manter as aparências, né? Você precisa ser, precisa entender o que é ser pra você. E isso tem a ver com o entendimento real de estilo pessoal, né? Entender que você é única, que você tem a sua essência, que só você faz as coisas como você faz. É por isso que estilo pessoal, pra mim, é o nome de cada um, né? Qual é o estilo da Vivi? É o meu estilo.
né? É o meu estilo. Porque eu uso a moda para me comunicar. E aí é que entra a segunda camada da história, tá? Então, tome cuidado para você não estar, ou eu imagino que você esteja, né, cometendo esses erros todos, caindo nas falácias desses mitos aí, e aí você trava, né? Muitas vezes você acha que você tá indo para algum lugar e na verdade você não tá, você continua perdida, né? Ou então você trava, né? Você trava. Então tome cuidado com tudo isso, tá? Tome cuidado com tudo isso, porque senão você não vai encontrar seu estilo pessoal, tá? É esse que é o ponto. Não tem jeito, tá? Precisa primeiro ser, para depois, de verdade, você entender quem você é para mostrar quem você é. Primeiro você precisa ser para mostrar quem você é. E mesmo que você ache que, ai, vivi, mas tem uma necessidade, que eu preciso aparentar, ok. Mas se você não começar a se tornar, você vai ser cobrada por isso. Isso vai fazer um mal danado pra você. E eu sei disso nesses muitos anos de experiência como consultora de imagem e estilo pessoal. Tanto atendendo individualmente como com o curso Estilo com Propósito Faça Você Mesma. Tá? Já vi muito isso acontecer. Muito. Eu sei pelas frases que vocês me mandam aqui, né? Que é toda essa história da culpa, da opressão, e aí estão pedindo pra eu ser isso, e nananã. O que você tá fazendo? Você tá sendo patinho feio quando você faz isso, né? Ou quando você aceita a tal da aparência, tá sendo quem? O Simba, né? Você precisa voltar pra quem você é de verdade, e não porque estão pedindo pra você, né? E às vezes nem estão pedindo, é você que tá sendo mesmo porque tá confortável aí, mas é difícil, né? Como era pro Simba, né? Sabe aquela história? O Simba pra mim, é a tradução da zona de conforto no Hakuna Matata. Você sabe que tá tudo errado, você sabe que tem que procurar perguntas certas, você sabe que você tem que procurar um mentor pra te ajudar nisso, e você foge da sua essência. E aí você continua mentindo pra você mesmo e pras pessoas à sua volta pra agradar. E não se esqueçam que o Timão e o Pumba seguiram o Simba depois. Eles não foram contra a essência do próprio amigo, porque eles eram tão amigos, que eles seguiram o Simba, eles não deixaram o Simba de lado. Ai, você se tornou uma pessoa diferente. Não, amigo que é amigo, amor que é amor, entende que você é aquilo e te abraça e segue contigo, tá? Isso é também uma lição importante. Então, lições importantes aqui da aula 1 sobre entender de verdade o que é estilo pessoal, né? E entender que encontrar seu estilo pessoal é sim saber o que Deus fez de você, né? A sua personalidade de verdade, a sua essência, tá? E a segunda aula vai acontecer no dia 11. Então, quem ainda não assistiu, tem tempo de assistir. Assiste lá a aula 1, depois revisa aqui, tá? E tem uma boa notícia. Para quem está inscrita, vocês vão receber também o link dessa live aqui que eu tô fazendo, tá? Então, vocês não vão precisar ficar aqui, vindo no Instagram. A gente tá aqui ajudando quem está inscrita de verdade, tá? De verdade. A gente tá aqui mandando os links, estamos aqui ligadas nas meninas que estão inscritas. E a segunda aula que acontece no dia 11, eu vou falar sobre os principais erros que te deixam mal vestida para a sua vida, tá? A gente vai aprofundar em principais erros que você comete e te deixam ainda mais distante desse estilo pessoal, tá? E aí você não consegue ficar bem vestida para a sua vida, você pode estar, inclusive, perdida com relação a isso, tá? Eu imagino que sim. Então, aula 2 no dia 11, quarta-feira, às 8 da noite. Então, dá tempo de assistir a aula 1 ainda, dá tempo de revisar essa live, dá tempo de, inclusive, acompanhar mais uma live que vai acontecer amanhã, às 9 e 11 da manhã, aqui no Instagram, tá bom? Então é isso, vamos juntas no workshop Estilo com Propósito, que vai até o dia 13 e ainda tem surpresas para as inscritas, então fiquem de olho, porque as surpresas virão ao longo da semana. O Estilo com Propósito é uma jornada de autoconhecimento através do jeito de vestir, então vivam essa jornada de uma semana comigo, reservem o tempo de vocês, e eu falei sobre isso também na aula 1, sobre reservar tempo. A gente acha que é só reserva financeira, mas o tempo e o dinheiro precisam andar juntos para você. Não tem problema nenhum você fazer isso, tá? Lembra do segundo mito aqui, quebra ele comigo e fique comigo no Estilo com Propósito, tá? Nesse workshop maravilhoso que está acontecendo desde ontem. Um beijo! Quero ver todo mundo revisando, tô olhando todos os comentários, hein, gente? Vejo vocês, então, amanhã, às 9 e 11 da manhã,
para preparo para a aula da noite. Tchau. Tchau não. Até amanhã.